ele vai ter uma resposta à altura. Podem continuar torcendo contra. Eu até gosto. Torçam contra. Eu sou vascaíno antes de ser presidente do Vasco. Que fique muito claro para alguns oportunistas. Eu sou vascaíno e todas as ações que estão sendo tomadas é por proteção a você, torcedor. Feliz de poder estar voltando em um momento que eu ainda tenho certeza que eu posso ajudar muito o clube. E até por isso eu estou voltando nesse momento, juntamente com o Coutinho. Eu creio que para mim é uma oportunidade da minha vida, sinceramente. O Vasco é para quem acredita, vamos! Boa noite, torcida vascaína. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos conectados ligados aqui no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Tamo junto para mais esse conteúdo, para mais esse vídeo nessa sexta-feira, dia 29 de novembro de 2024. Meus amigos, já peço para vocês nos acompanharem até o final. Vamos falar de algumas coisas bem importantes. Uma atualização sobre Luiz Castro, né, a situação de Luca Orediano, Pablo Verratti, Carlos Palacios, hein? Parece que vai realmente entrar um dinheiro nos cofres do Vasco. Vamos falar também aí sobre o volante Souza, sobre Alex Teixeira, Juan Esforza e também, é claro, sobre o CT Moacir Barbosa e sobre o jogo entre Vasco da Gama e Atlético Goianiense que acontece amanhã aqui no Rio, em São Januário. Então bora lá que está começando mais um Expresso News, não, já ia errando, mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Então, sem muita delonga, se inscreva, deixe seu like e compartilhe o link do nosso vídeo. Já entrando no assunto da partida, nosso elenco finaliza os preparativos para o jogo de amanhã. No caso, ainda hoje, nessa sexta-feira, no CT Moacir Barbosa, nosso treinador interino Felipe está preparando um time ali, ao que tudo indica. A gente deve observar mudanças no plural na equipe do Vasco. Na linha defensiva, Luiz Gustavo pode ser que ganhe uma chance na zaga. No meio campo, Juan Esforza pode ser que seja adiantado para jogar ali como segundo volante. E a gente vive uma expectativa. Quem joga no ataque, quem não vai jogar, 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1. Enfim, vamos aguardar para ver qual será a escolha, a decisão do Felipe Loureiro. O fato é que os jogadores do nosso elenco estão gostando dessa mudança de metodologia de trabalho, dessa mudança de hábito no dia a dia do CT. O Felipe que chega junto, cobra em cima, mostra aqui, mostra ali, está treinando bem ali a equipe. Os jogadores estão gostando dessa situação, sobretudo o nosso francês Dimitri Payet, tá, gente? Então, assim, quase tudo pronto para esse jogo de amanhã. Os ingressos esgotados para o jogo que acontece aqui no Rio, em São Januário. Esse jogaço às 9h30 da noite, partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, é tudo ou nada, né? O garoto Lincoln e o garoto GB também treinaram com o elenco, né, profissional do nosso Vasco. O menino, gente, Caio Lopes, também treinou juntamente com o nosso elenco. Não sei, vamos aguardar. Fato é que esses garotos, se não vierem ninguém como titular, provavelmente devem estar figurando o banco de reservas para esse jogo diante o Atlético Goianiense. Só para finalizar, só para frisar, né, nossos jogadores vão terminar os preparativos hoje, ainda hoje no CT Moacir Barbosa, porque depois disso é concentração total, né? Não vai ser divulgada a lista de relacionados agora, porque o Vasco joga em casa, o Vasco não viaja, então não tem necessidade de ser divulgado antes, mas os relacionados já se concentram, ficam ali focados no jogo, porque amanhã à noite, né, é um jogo decisivo para o Vasco. O Atlético Goianiense, que já está rebaixado, vai jogar a Série B no ano que vem. O Vasco depois pega o Galo Mineiro. O Galo Mineiro que vai jogar final de Libertadores esse fim de semana. E depois pega também aí o Cuiabá, também já rebaixado, tá, gente? Agora, dito isso, quero falar com vocês aqui sobre o treinador português Luiz Castro, tá? É o seguinte, ele que é pretendido pelo Vasco, pelo Santos também. Surgiu uma informação através do UOL. O UOL está afirmando que o Santos teria
oferecido R$2 milhões por mês pelo treinador português, juntamente com sua comissão técnica. Isso mesmo, R$2 milhões por mês de salário para Luiz Castro e toda a sua comissão técnica, que até o momento que eu estou gravando nessa madrugada, ele ainda não teria respondido à equipe do Santos. Então, segundo o UOL, R$2 milhões por mês oferecidos pelo Santos para Luiz Castro. Se isso for verdade, se procede essa informação, vai lá, valeu, boa sorte, vida que segue, vai ser feliz em Santos, vai lá tomar banho de mar, ganhar 2 milhas por mês. Aqui no Vasco vocês podem ter certeza absoluta, Pedrinho não vai fazer essa loucura de gastar R$26 milhões em um ano para ter um treinador que a gente nem sabe se vai dar certo. Pode chegar no Vasco em 3 meses, rodado o Vasco, a gente não sabe como o futebol como é que é, muito volátil, muita coisa muda muito rápido. Então assim, não vale a pena. Todo respeito à pessoa física do Luiz Castro, mas não vale o investimento. É muito, muito, muito dinheiro. Estamos falando de valor aí pago para o Abel Ferreira, o valor aí que treinador de seleção brasileira ganha, tá? Então, sem chance, gente, sem chance, esqueçam tudo, tá? Se o Santos fez essa proposta mesmo, o Vasco não vai entrar em leilão, e o Luiz Castro que vai ser feliz em Santos, tá? Aqui no Vasco, valeu, vai lá. Meus amigos, agora se tratando de Luca Orediano, né? O Cincinnati sinalizou ao Vasco o interesse de exercer o direito de compra, a opção de compra do atacante argentino. Tá fixado em $3 milhões na cotação do dólar de hoje, um pouco mais de 18 milhões de reais seria o valor amarrado nessa venda de Luca Orediano ao clube norte-americano. Nada concreto ainda, nem o papel ainda foi assinado até essa madrugada de sexta-feira que eu estou gravando para vocês, mas o clube norte-americano sinalizou sim o interesse em estar concretizando essa compra de Orediano, eles que têm o prazo até agora, o dia 1º, para resolver essa situação. Então vamos acompanhar de perto, vamos ficar de olho nisso aí nas próximas horas, próximos dias. Se o Cincinnati realmente for comprar, a gente vai ter atualização aí. Isso não acontecer ainda nessa sexta, talvez no sábado, manhã de domingo, não sei. Deve sair essa informação se tratando de Luca Orediano. Vamos ficar atento nisso aí, porque 18 milhões de reais é dinheiro. E se isso não acontecer, o Orediano pertence ao Vasco, ele voltaria ao Vasco. Aí o Vasco teria que decidir se o atleta jogaria aqui, ou se o Vasco emprestaria ele para outro time, ou se tentaria vendê-lo para uma outra equipe. Vamos acompanhar de perto também essa situação. Se tratando de Pablo Verratti, a gente tomou conhecimento ontem de que Ramon Dias, ex-treinador do Vasco, né, inclusive Verratti chegou ao Vasco juntamente quando Ramon Dias também tinha acabado de chegar aqui para treinar o nosso Vasco, naquela vez que a gente brigava para não cair para a Série B. Pablo Verratti vem arrebentando, ano passado fez bastante gol, esse ano também já passa de 20 gols na temporada, né, uma temporada artilheiro da Copa do Brasil, chegou a brigar ali frente a frente para ser artilheiro do Brasileiro, aí ficou nesse jejum de gols aí, mas tem 3 jogos ainda, né, a gente nunca sabe, né, vai que ele faz 4, 5, 6 gols aí, pode voltar as cabeças de novo para pegar essa artilharia. Fato é que o Ramon Dias, desde quando chegou ao Corinthians, já estava chorando as pitangas, porque aqui no Vasco tem um homem chamado Verratti e o Corinthians não tem. Fato é que Ramon Dias, então, com isso, está interessado na contratação do nosso centroavante argentino. Teria pedido a contratação do Verratti para a diretoria do Corinthians. A ver, vamos aguardar. Verratti ser assediado é normal. É um jogador que vem entregando, vem fazendo bastante gols. O que não é normal é o Vasco deixar o jogador assinar contrato com outro time, né, quando o jogador já tinha mostrado para todo mundo que quer renovar com o Vasco. Então depende só do Vasco renovar com o Verratti e acabar com essa celeuma de uma vez por todas. Só do Vasco, porque se tomar esse chapéu aí, vai pegar mal, hein? Vai ficar ruim pro Pedrinho, hein? Vai ficar ruim. Tem torcedor já falando mal do Verratti, que ele é ruim, que não sei o que. Tem alguns 3, 4 jogos que ele não joga, mas tá o time inteiro jogando mal, né, gente? É complicado, né? O time inteiro jogando mal. Então, vamos deixar de ser ingrato, né? Aí o cara fica 3, 4 jogos sem fazer gol, o cara já não presta mais. Aí se o cara faz gol contra o Atlético Goianiense,
aí já volta a ser o melhor atacante do Brasil. Então, né, vamos, né, torcida, vamos ser gratos ao cara. O cara tem sua qualidade, sim. Tá em baixa, tá, mas não só ele, todo o time, todo o elenco do Vasco tá vivendo uma baixa de uma crise técnica enorme, né? Mas é bom jogador, sim. Ainda se tratando de jogador, hein, tem uma informação de um site internacional que é o Futbol, tá? Isso mesmo, o Futbol afirmou aí hoje às 2h09 da manhã, né, uma reportagem de que o Boca Juniors sacramentou a contratação de Carlos Palacios. Isso mesmo, segundo o site internacional Futbol, né, Carlos Palacios já seria a primeira contratação do clube argentino para a temporada de 2025, clube comandado pelo treinador Fernando Gago. Segundo o site, a transação estaria amarrada em 4 milhões e 800 mil dólares, na cotação do dólar de hoje, 28 milhões e 800 mil reais, ou seja, 14 milhões e 400 mil reais é o que o Vasco receberia caso essa informação proceda. Estou trazendo para vocês aqui praticamente em primeira mão aqui no YouTube, hein? Em primeira mão, surgiu nessa madrugada, até então eram rumores, mas nessa madrugada surgiu a informação então de que o Boca Juniors já teria acertado a contratação de Carlos Palacios junto ao Colo-Colo por 4,8 milhões de dólares. Vamos aguardar. Nas próximas horas a gente vai apurar, vai tomar conhecimento se a informação procede ou se é mais uma cavadaça daquelas. Se isso acontecer, realmente o Vasco deve embolsar um pouco mais de 14 milhões de reais. É claro que o valor ele é estipulado com base no dia da assinatura, né, do contrato, da transação, e aí a cotação do dólar naquele dia, né? Então, se for isso mesmo, no caso, né, ontem estavam R$6 alguma coisa, né? Vamos ver qual vai ser a cotação de hoje, se vai assinar hoje, se assinou ontem, se vai assinar amanhã, enfim. Mas o Vasco deve pegar em torno de 3,5 milhões a 14 milhões e meio, dependendo da cotação do dólar a ver. Vamos aguardar para a gente aí saber nas próximas horas a apuração dessa informação. Agora, meus amigos, se tratando de Souza, tá? Isso mesmo, do volante Souza, ele que não tem espaço no Vasco, quando entrou mal, né, já tinha se colocado à disposição para o treinador Rafael Paiva para estar atuando como o volante, claro que é a função primária dele, mas também podendo atuar ali como zagueiro. Tá? E agora para o Felipe Loureiro, ele chegou para o treinador Felipe Loureiro, nosso Felipe Maestre, e falou: olha, se o professor quiser me usar na meiuca, estou aqui, mas se quiser me colocar na zaga também, eu estou disposto a abraçar o desafio. Então o Souza está disposto a jogar, nem que for aí como zagueiro na equipe do Vasco, mas o Souza quer jogar. Sabe quando você vai jogar uma pelada? Aí você tá louco para jogar, você joga de meio campo, de atacante. Não tem vaga, só na lateral. Aí você vai lá e aceita só para não ficar de fora. Ah, não, só na zaga. Você vai lá e aceita. Ah, não, só no gol. Ah, mas você vai e aceita só para não ficar de fora. É tipo isso, né? Souza está aceitando jogar em qualquer posição porque ele não aguenta mais ficar fora do time. Se vai dar certo ou não, não sei. Se o Felipe vai escalá-lo como zagueiro, também não sei. Teremos que aguardar. Até porque não vai escalar assim de repente, né? Se for colocar para jogar em algum jogo oficial como zagueiro, provavelmente ele vai treinar vários treinos antes para o treinador saber se ele tem condição realmente de jogar na zaga para depois ser escalado no jogo, né? Não vai chegar no dia do jogo assim: ah, Souza, vem cá, fecha a zaga lá. Não é por aí, né, gente? Não é por aí, mas Souza se colocou à disposição. Tá? Se tratando de Alex Teixeira, ele deve ganhar mais oportunidade nesses próximos 3 jogos de Campeonato Brasileiro. O Felipe entende que Alex Teixeira tem qualidade e ainda tem lenha para queimar, e ele gosta do perfil do futebol do Alex Teixeira, então pode ser que o meio atacante do Vasco ganhe mais oportunidades nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Se tratando do volante Juan Esforza, eu já tinha trazido para vocês ontem no nosso Expresso News, o argentino afirmou que não
quer sair do Vasco, que quer permanecer. E o empresário dele, ontem à noite, confirmou essa situação, que o jogador quer ficar no Vasco, são apenas rumores, ou seja, eram apenas fofoquinhas.com que estavam acontecendo aí na rede social, na internet, de que o Sforza poderia sair, né? Algumas pessoas afirmando de que o Vasco estaria procurando clubes da MLS para vender o Juan Sforza. Eu até trouxe para vocês que supostamente essa situação poderia estar acontecendo, mas então já foi desmascarado. O jogador e o empresário dele negaram, afirmaram que ele quer permanecer no Vasco para a temporada de 2025. Uma permanência que ainda é dúvida é a situação de Manuel Capasso no Olímpia do Paraguai. A gente não sabe se ele permanece no futebol paraguaio ou se ele retorna ao gigante. Ele pertence ao nosso time, ele acabou de ser campeão paraguaio com a camisa do Olímpia. Pode ser que ele queira e o Olímpia também queira sacramentar a compra dele, ou pode ser que o Olímpia entenda que o valor está um pouco salgado e desista da transação. Fato é que o Vasco está esperando aí o término desse contrato e o Olímpia comunicar à diretoria do clube para saber qual será a próxima diretriz. A mesma situação idêntica à situação de Luca Orediano. O Vasco depende do outro clube, porque tem um contrato, esperando o contrato de empréstimo acabar para ver se o clube vai exercer ali a cláusula de opção de compra, né? Você vai ter interesse em comprar. O Olímpia tinha sinalizado um interesse na contratação do Capasso, eu só não lembro se o Olímpia tem a opção de compra, só não tenho certeza disso, mas enfim, o Olímpia já tinha sinalizado uma intenção de comprar o jogador, né? Agora a gente vai ter aí que aguardar. Fato é, gente, que a gente precisa de zagueiro. Se o Vasco traz um bom treinador, o Capasso fez uma boa temporada, é claro, é totalmente diferente do futebol paraguaio do futebol brasileiro, é mais físico e menos técnico. Mas se o Capasso, poxa, jogou bem na Argentina, jogou bem no Paraguai, não vai jogar bem no Brasil? Não sei, ele não é tão mau zagueiro assim, né? Eu acho que dá para pegar uma pré-temporada inteira, aproveitar ele ali, treinar bem, encaixar tudo, acho que dá para poder tentar resolver essa situação aí. Vamos aguardar, né? Eu particularmente estou bem ansioso para ver que fim vai dar isso aí, porque se tiver que voltar, já volta logo, já se integra ao elenco, já volta a treinar junto com o elenco, com a comissão técnica, com todo mundo, e se tiver de vender, já sacramenta logo isso aí também. O Vasco já começa a se movimentar no mercado para ir atrás de outros nomes. Outra situação agora, meus amigos, que eu quero falar com vocês é sobre o nosso CT Moacir Barbosa. Então, como vocês já acompanham a reportagem na sua tela, leiam comigo. Vasco deve iniciar a reforma no CT durante as férias de dezembro do elenco. Reportagem divulgada pelo Plantão Vascaíno, @Plantão Vascaíno. CT Moacir Barbosa passará por algumas obras durante o período de férias em dezembro. Entre as obras serão, então, revitalização dos 2 gramados, manutenção de todas as áreas telhadas do CT, uma ampla reforma no refeitório. Vai ser feito um muro por toda a área que foi cedida ao Vasco, porque nesse momento o clube não ocupa todo o local. O Vasco só usa cerca de 25 mil metros quadrados. Na imagem ao lado mostra para onde o CT vai crescer, você já acompanha na sua tela. Nessa área vai ser feita uma limpeza e um aterramento gigante, para no futuro poder ampliar o número de campos. No futuro, a ideia é de ter 6 campos no local e com isso ocupar todos os 70 mil metros quadrados, cedido ao clube pela prefeitura, e o projeto original ainda prevê um mini estádio que também será feito no local. Pedrinho quer muito melhorar o CT do Vasco, pois a ideia é ter as categorias de base do sub-15 ao sub-20 treinando no local. A direção está correndo atrás de recursos para conseguir fazer obras maiores, podendo começar até no meio de 2025, durante a pausa para o Mundial. Uma parte do dinheiro da provável venda de Luca Orediano e da porcentagem que o Vasco vai receber da venda de Palácios ao Boca Juniors pode ser usada nessa ampliação e modernização do CT. Então fica aí o registro da reportagem do @Plantão Vascaíno. Então, se isso acontecer, realmente seria aí uma ótima notícia, né? Falei para vocês aqui agora, sacramentando a venda do Orediano, sacramentando também a venda de Carlos Palácios, né? O Vasco colocaria nos seus cofres aí, deixa eu ver, 18 com 14, né? Uns 23
32 milhões mais ou menos de reais, né? De 30 a 32, quase 33 milhões de reais. O Vasco estaria utilizando uma parte desse recurso para estar aí, então, fazendo o muro de todo o terreno, um grande aterramento, né, fazendo obras aí de reparos em toda a parte que vai telhado no CT, e é claro, a revitalização dos 2 gramados, né, dos 2 campos que temos atualmente no nosso CT, como vocês viram na reportagem, todos nós já sabemos também, o projeto original prevê um mini estádio com estacionamento, com arquibancada, com iluminação, né, enfim, tudo isso aí para o nosso CT Moacir Barbosa, tanto para o nosso profissional estar utilizando esses campos de treinamento, até o próprio mini estádio para fazer jogo treino, pré-temporada, enfim, quanto para a nossa categoria de base, do sub-15 ao sub-20, treinando integrado ali ao profissional. É claro, o profissional vai treinar em uma situação e as categorias de base em outra, mas todo mundo no mesmo complexo, né, do CT Moacir Barbosa. Então, como vocês viram na própria reportagem, o Vasco pretende ainda em dezembro já começar essas obras iniciais que a gente pontuou aqui, né? E aí depois, entrando recursos, aí o Vasco pretende então dar continuidade e terminar a construção do CT. Claro, não estamos falando aqui de R$500, de R$2.000, de R$50 mil, de 500 mil reais. Estamos falando aqui de milhões. É uma obra e não sei sinceramente quanto deve custar essa obra, sei lá, 5, 10, 15, 20, 30 milhões, a gente não sabe quanto deve custar essa obra, mas é coisa que custa muito dinheiro. Um mini estádio custa muito dinheiro. Fazer mais, deixa eu ver, mais 4 campos de futebol custa muito dinheiro. Dependências, alojamento, banheiro, refeitório, tudo isso gera custo e não é pouca coisa, é muita coisa. Então vamos aguardar, mas já existe um projeto, já temos aí uma estimativa já de um prazo de início para essas obras. Tomara que isso realmente se concretize, que isso aconteça. Se não acontecer, a gente vai cobrar aqui, ainda mais se acontecer a venda dos jogadores, porque aí eles têm que aplicar parte desse recurso aí no CT Moacir Barbosa, porque sem estrutura não se faz futebol, tá bom, meus amigos? Então é isso basicamente que eu tinha para trazer para vocês de informação nessa manhã de sexta-feira do nosso Vascão. Tô ficando por aqui, um abraço para todos vocês, um casaca no coração de cada um e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!